Mas eu quero que você vá lá para o Evangelho de Lucas. Aleluia. No capítulo 14. Deixa eu botar enganador aqui. Isso aqui engana que eu sei que eu estou enxergando. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Queria ler com você o verso 21. Até o verso 24. Eu queria agradecer ao pastor por essa oportunidade. Quarta-feira é só para os grandes, só para os bravos. Eu estou aqui tremendo. Aqui só vem gente grande. E hoje eu vim aqui pela misericórdia. Não tenho muita eloquência, não tenho muita teologia, mas estou aqui amparado pela graça. Amém? Quando você encontrou o evangelista Lucas, capítulo 14, verso 21, 22, 23 e 24, será o suficiente para nos embasarmos naquilo que Deus preparou para o nosso coração. Vamos ouvir um ruído. Quem encontrou, diga amém. Amém. Oh, glória. Diz assim o texto que está na tradução sobre minhas mãos. Então, voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. E aquele pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas, pelos bairros, pela cidade, traze aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E diz o servo: Senhor, feito está como mandaste, porém ainda há lugar. Ainda há lugar. Ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e valados e força-o a entrar, para que a minha casa se enche. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Tomamos o vosso ceia. Glória a Jesus. Hoje é dia de cura. Hoje é dia onde o Senhor, Ele proveu um momento específico para você entrar aqui. Eu costumo olhar para esse texto e me igualar a outros textos e fazer algum comparativo. Comparativo este que quem é aqui o autor é Jesus Cristo. Eu vejo o evangelista Lucas tendo cuidado para poder tratar esse texto, porque todo momento onde nós olhamos para o modelo farisaico, a gente vê sempre Jesus Cristo sendo colocado à prova. Eu vejo que o rabino, com a sua experiência divina, com a sua atratividade no meio do seu ministério, eu vejo que tem hora que Jesus, ele observa o cenário, e ele vai observar o cenário, e muitas das vezes ele vai somente compreender, mas é necessário que nós entenda que chega a hora que Jesus, ele quer dar o golpe final. Chega uma hora que Jesus quer mostrar a sua realeza, a sua grandeza, a sua majestade. Eu olho para esse texto e vejo que em algum momento da história, eu vejo Jesus Cristo dizendo: tem hora que eu preciso me colocar dentro de uma postura majestal.
Eu quero dizer para você que tem hora que Jesus ele olha para a nossa vida e vai dizer assim: ei, eu te levei, eu te conduzi, eu tratei a tua majestade dentro da minha glória, e porventura é certo e enfático e incisivo que não há nada que possa fazer se não tiver um posicionamento celestial. E a glória vai dizer que o texto ele vai desenvolver uma ideia esta que sempre Jesus ele é crucificado antes do tempo. Mas perceba que quando se trata de Jesus, o cenário ele fica da maneira que ele quer, ele é atribuído o modelo que ele quer, porque naquele primeiro cenário a gente entende, era um sabate. Eu olho para esse texto e vejo Jesus sendo convidado para poder estar discutindo alguma coisa da Paraxá, alguma coisa dentro da Escritura, alguma coisa que vai trazer um desenvolvimento dentro daquilo que é necessário para quem quer aprender. Até porque o fariseu, quando ele convida Jesus para poder estar no meio deles, porque ali só tem senhores, ali só tem ministro, ali só tem pessoas conhecedoras, ali só tem aqueles que podem olhar para a Bíblia e dizer assim: olha, será necessário que nós vivemos o cumprimento A, o cumprimento B. Imagina que Jesus, quando ele é convidado, ele vai ali com toda a sua experiência rabínica para poder tratar aquilo que é necessário tratar. Imagina você vindo para a igreja, sabendo que aqui é cântico, aqui é adoração, aqui tem a presença de Deus, aqui a palavra ela vai fazer um movimento, aqui você sabe que quem vem quebrado volta aqui todo resistente, aqui você sabe que a glória quando desce, ela transforma o teu eu, você sabe que aqui em algum momento quando você entra, parece que a resposta está difícil de ser interpretada, mas Deus está dizendo: eu te trouxe a este lugar para você entender o ambiente que é casa de oração, é para você entrar dentro de outra ação dentro do sobrenatural. Casa de adoração é para você entender que se tem a presença, tem uma reforma dentro do seu interior. Aleluia! Mas entenda que Jesus, ao ser convidado, ele entra dentro da casa. A primeira coisa que ele vê é que lá tinha um homem enfermo. Ele tinha uma enfermidade de hidrofilaxia. Nos dias atuais nós conhecemos como barriga d'água. O texto ele não vai falar de outras enfermidades como esta, mas perceba uma coisa: aquele homem estava ali por que motivo? Se Jesus estava sendo convidado para poder estudar as Escrituras, ou até mesmo fazer ela transparecer dentro daquilo que foi proposto, mas só que eu vejo ali Jesus sendo afrontado uma vez mais, porque se coloca o enfermo com uma dificuldade tão grande na cura, porque aquele homem, para poder estar todo inchado dentro de um ambiente aonde ele não poderia nem sequer entrar, porque dentro da história, ou dentro da teologia judaica, dentro da sinagoga não entrava aquele que era enfermo, não entrava manco, não entrava aleijado, não entrava ninguém com uma deficiência. Por quê? Porque os judeus sabiam que o ambiente aonde estava a descrição predominante da Paraxá, eles não poderiam deixar que entrasse. Eu percebo que esse convite era um convite um pouco inusitado. Ele era um convite que queria chamar a atenção de Jesus diferente. Tem hora que eu olho para esse cenário e vejo: será que eles queriam Jesus ali para poder desfrutar de tudo aquilo que estava acontecendo? Será que eles queriam Jesus ali para poder dizer assim: mestre, mediante aquilo que está discorrido aqui, eu quero entender que o Senhor é aquele que foi levantado para contribuir sobre a palavra no meio do povo? Mas não, tinha alguém enfermo ali.
Então eu entendo que dentro dessa mensagem tem convites que te fazem, que muitas das vezes ele não está ali para poder apreciar a sua presença, mas sim para te colocar à prova. Tem cenário que nos convida para a gente entrar, a gente entra, tem até a mesa exposta, mas não é para a gente conviver ali do modelo que todos iriam se alegrar. Porque o pouco que eu conheço Jesus, eu logo entendo o texto. Jesus chega e encontra aquele homem enfermo. Ele vai deixar doente? Ele vai deixar aquele homem parado ali? Porque a primeira coisa que eu entendo é que o texto vai dizer que aquele homem foi infiltrado ali. Porque para poder ter alguém enfermo naquele lugar, precisava entender o propósito dela. E Jesus olha para aquele homem, e parece que aquele sábado ficou para trás. Porque curar no sábado era coisa ilícita para os judeus. Os fariseus, eles confrontaram Jesus em todo o tempo. Nós vamos olhar para a Bíblia Sagrada e vamos entender que Jesus cura no sábado. Jesus cura no sábado. Jesus cura no sábado, mas esta ação é que mais me chama a atenção. Que Jesus somente ao entrar, ele olha o homem enfermo, olha para os fariseus, olha para toda a representação de doutores da lei, e ele vai logo de encontro ao enfermo. Se você não entendeu que Jesus nessa noite, a preferência ele deu para você, se você não entendeu que nessa noite poderia estar o culto todo acontecendo, ele olhou para a tua história e disse: ei, você veio aqui não à toa, não importa se veio trazido, se foi implantado ou se tinha um propósito diferente, mas eu olho para o texto e vou dizer: Jesus, primeiramente, antes dele conduzir aquilo que foi proposto para conduzir, ele não deixa ninguém ferido, ele não deixa ninguém precisando de uma ação, ele não deixa ninguém precisando de uma proposta, ele não vai deixar você sair da mesma maneira que você entrou. Então Jesus, ao ver o enfermo, ele já vai direto ao ponto. Jesus poderia dizer: ei, vocês não sabem que não poderia ter um enfermo aqui? Enfermidade esta incurável, enfermidade esta que no dia de hoje ele poderia estar com problema no pulmão, no rim, no coração. Enfermidade esta que parecia que, se não fosse Jesus, ele não ia receber nada no meio da medicina. Então Jesus olha para aqueles fariseus e fala: este homem veio aqui, ou foi trazido aqui, ou está apresentado aqui, então eu vou curar. Aleluia! Primeira coisa que Jesus faz é curar, porque ele não perguntou a ninguém, ele não precisou perguntar a ninguém se ele poderia trazer a cura para aquele homem, porque era sábado, não poderia curar no meio dos judeus. E Jesus resolveu não perguntar. E Jesus cura e vai dizer: será que vocês, mesma história, que um dia observou um boi, ou certa feita ele estava doente, ou certa feita ele cai no poço, ou certa feita ele está precisando de um socorro, quem de vós não se levantaria para poder tirar ele de lá, para poder dar o livramento? Porque os judeus, ele dava mais valor para os animais do que para os enfermos. E Jesus está dizendo assim: olha, não é dessa maneira que o meu coração pede. Se você pode salvar um animal, se você pode curar um animal, se você pode ter uma liberdade para poder tirar ele desse ambiente, por que não curar, por que não tratar aquele que é a sua imagem, aquele que é a imagem e semelhança de Deus, aquele que tem a ação fraternal? E o texto vai dizer que quanto a isso, missionária, eles não tiveram nada para poder responder. Sabe o que eu entendo com isso?
é que quando Jesus está dentro do negócio, Ele vai atribuir aquilo que Ele quer, e ninguém pode se posicionar contra. Se o Senhor te decidiu curar nessa noite, Ele vai te curar. Se o Senhor decidiu te salvar nessa noite, Ele vai te salvar. Se o Senhor te decidiu te libertar nessa noite, Ele vai libertar. Porque tem algo que nós não entendemos e precisamos passar por cenários. E Jesus, nesse cenário de afronta, eles levaram Jesus para observar Jesus. Eles levaram Jesus para confrontar Jesus. Mas só que agora Jesus vai mudar o cenário, Jesus vai mudar a página. Agora Jesus vai se posicionar, já que ninguém pôde falar nada, já que ninguém levantou para dizer que Ele era aquele que estava infringindo a lei, já que ninguém dessa vez não se levantou para dizer que Ele seria apedrejado, já que ninguém se levantou dessa vez para dizer que Ele seria culpado por estar atribuindo atos ilícitos para a história judaica. O texto vai dizer que Jesus se levanta e agora começa a observar o culto. Tem coisa que eu entendo de Jesus nessa noite. Ele vai se posicionar de maneira diferente, da mesma maneira que Ele se posicionou lá. Tem hora que Jesus está sendo observado, parece que está tudo muito bem, tem gente dizendo que vai até crucificar, mas chega uma hora de Jesus assim: ei, hoje não é ninguém que vai me observar, hoje eu cheguei para curar, ninguém tem nada para dizer, e hoje eu cheguei para poder te observar também. E tem uma coisa que eu entendo: quando Jesus resolve observar a casa, a coisa começa a ficar estreita. Lá vai. O texto vai dizer que Jesus diz assim: ei, deixa eu olhar para você. Estou vendo que entre vós, que reunião linda. Estou falando do fariseu, de um grupo farisaico. Eu estou vendo que vocês têm algo diferente aqui. Eu estou vendo que vocês têm discussão entre vós. Eu estou vendo muita disputa no cenário. Eu entrei aqui, me posicionei, mas eu estou vendo alguém dizendo: quem levanta é fulano, quem senta é ciclano. Eu estou vendo que entre vós está tendo uma discussão de quem vai ter aquilo que quer e quem vai ter aquilo que não quer. Jesus está agora observando o cenário, e Ele vai dizer assim: ó, quem é de vós que é convidado a um casamento? Quem de vós entra dentro de uma cerimônia? Quem de vós entra dentro do cenário e se posiciona dentro de lugares de honra? Porque certamente o noivo, ele tem preferência. Certamente no casamento ele tem aquele que ele escolheu. Certamente dentro de um ambiente, num cenário de honra, ele tem aquele que ele prefere. Tem aquele que é convidado. Tem aquele que tem a sua garantia reservada para poder sentar em algum lugar. Jesus está dizendo assim: ei, certamente aquele que está brigando por trono, aquele que está brigando por assento, aquele que está brigando por aquilo que muitas das vezes não te traz um brilhantismo no ambiente. Toma cuidado, porque poderá um dia, poderá uma hora, o noivo entrar e ele olhar para o ambiente e ver que o reservado está ocupado, se preocupa para sentar aonde não é para sentar. Então toma cuidado, que ele pode te mandar levantar. Jesus está catando os fariseus ali para poder dizer: muitas das vezes se preocupa com aquilo que não é dentro da graça. Procurem dizer que a sua ação de brilhantismo está sobre a vestimenta, está sobre as suas cintas, está sobre as suas chapelarias. Mas Deus está dizendo: tem hora que precisa entender que tem um coração divino que observa somente aquele que está precisando de estar dentro de um ambiente, porque o general, ele entende que aquele que está para guerrear precisa estar sobre a patente que ele coloca.
Jesus está dizendo para o fariseu: toma cuidado quando entrares na cerimônia. Se entrar, eu te aconselho a procurar um lugar mais humilde, porque é dentro da humildade que você vai entender que o ambiente está selecionado, mas que teu nome está sendo chamado em qualquer representação da história. Jesus está dizendo: se você se posicionar de maneira indevida, certamente vai passar vergonha. Jesus está dizendo: essa confusão não vai chegar a lugar nenhum. Jesus olha para aquele povo e vai dizer assim: ei, eu observei que entre vós tem muita disputa para aquilo que não vai a lugar nenhum. O segundo ponto que Jesus observa é que os fariseus começam a entrar em colapso entre eles. E vai procurar simplesmente entender. Sempre tem aquele desavisado, missionária Rita, que vai chegar para Jesus e vai dizer assim: olha, esse negócio não é comigo não. Eu estou aqui me posicionando da onde me foi chamado, da onde me foi concebido. Mas só Jesus diz assim: ei, eu conheço a tua história, eu conheço as tuas obras. Ei, eu te conheço. Foi falado aqui que Jesus, ele tem uma grandeza tão boa de ouvir pensamentos, porque ele te sonda, ele te conhece, ele é onisciente. E chega uma hora que esse mesmo fariseu vai dizer assim: olha, comigo é diferente. Eu estou sempre a posto para poder atender aqueles que precisam. Jesus curou, Jesus fez a obra, Jesus sempre está à disposição daquele que precisa. Se fosse alguém que levantasse para ir contra, talvez ele seria o primeiro para poder também dizer que ia acusar. Mas como ninguém se levantou, ele falou: olha, eu nunca fiz. Hashtag nunca te usei, nunca te julguei. Então Jesus, ele vai dizer: tem hora que no culto precisa ter algo diferente. Tem hora que no culto precisa ter a cura, e precisa ter a representatividade da cura. Tem hora que no culto, Jesus está dizendo: se veio para adorar, tem que viver tudo que o ambiente tem. Se tem enfermo, tem que curar. Glória, glória. Se tem excelência, tem que apresentar. E aí, Jesus diz: ei, dessa maneira, eu prefiro que não venham essa quantidade toda de modismo. Ei, estou falando de fariseu. Porque Jesus, ele foi crucificado de forma injusta, por tanta perseguição. Tem hora que eu olho para mim e falo: meu Deus, eu não sou Jesus. Mas às vezes a crucificação vem antecipada. Até o ponto que Jesus falou assim: agora basta. Eu prefiro que você entenda como é que se aplica uma festa. É disso que o texto está dizendo. Jesus olha para o fariseu chefe e vai dizer assim: ei, estou vendo tanta coisa bonita, estou vendo tanto brilho na casa, estou vendo tanta formalidade. Mas deixa eu te explicar como é que se faz um culto. É melhor que convide os coxos, é melhor que convide os mancos, é melhor que convide os necessitados, é melhor que convide aqueles que precisam, é melhor que convide aquele que está enfermo de toda sorte de enfermidade, é melhor que convide aquele que realmente está dentro de uma marquise, é melhor que convide mesmo aqueles que estão dentro dos presídios, é melhor que convide aqueles que estão realmente precisando de uma ação. Porque se você convidar ele, você não precisa barganhar nada. Porque eu vejo que naquele cenário, eu estou vendo, Raíssa, que Jesus está ali com
uma dificuldade de viver no ambiente. Porque é tanta gente ali que está dizendo: eu só fui porque tu me chamou, então só que tu me chamou, também eu vou te levar lá. Esse negócio de que vai, se eu for, Jesus está dizendo: isso não serve. É tanta barganha dentro de um conceito para nada. Porque fariseu só se reúne quando tem algo para se favorecer. Muitas das vezes você fala: eu não vou lá porque fulano foi. Eu só prego aonde eu tiver estrelismo. Eu só faço a obra aonde tiver um movimento maior de pessoas. Mas só Jesus está dizendo aqui: é melhor tratar de quem precisa, porque quem está necessitado sabe da glória. Quem está necessitado sabe dar o retorno para os céus. E muitas das vezes aqueles representam a glória de Deus, sem precisar de troca. Tem gente que fala: eu só levo aquele fulano, eu só levo aquele ciclano. Mas muitas das vezes faz isso somente para poder ter o retorno. Jesus está dizendo: eu vim a esse lugar não é para poder barganhar nada. Se eu tiver que curar, eu vou curar. Se eu tiver que libertar, eu vou repetir isso de novo. Eu vou tratar. Se eu tiver que dar, Senhor Deus, Jesus está dizendo: se eu tiver que dar a porção necessária para poder te conduzir no ambiente dentro do sobrenatural, eu vou trazer aquilo ao seu encontro, sem precisar de nada de troca. Jesus está dizendo: nunca mais me convide para essa festa, porque certamente o culto que eu faço é diferente. E o mais gostoso do texto, eu já estou encerrando, é que Jesus vai dizer: com todas as representatividades de quem necessita, alegre meu coração. Mas para estes que não vem para adorar, só vem para se exibir, só quer holofote, só quer estar dentro da mídia, só quer estar dentro do ambiente de interesse, só quer estar dentro da barganha, só quer estar trazendo para o altar aquele que ele entende melhor. Ainda bem que nessa casa não tem. Estes certamente não participará da minha ceia. Eu glorifico que em 2025 esta casa cresceu tanto, porque a visão do homem desta casa é voltada para crescimento. É por isso que você recebe o abraço que você precisa. É por isso que você recebe o acalento que você precisa. É por isso que você tem liberdade para adorar. Por quê? Porque só vai crescer aquele que tem um projeto de crescimento. Só vai crescer quem está dentro da graça, missionário da Bíblia. Só vai crescer aquele que entendeu o verdadeiro modelo do reino de Deus. E Jesus ele vai dizer: então eu só me posicionei porque primeiro tentaram tirar de mim aquilo que não pode tirar. Porque tem um amor tão grande de Jesus. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor te alcança. É esse amor que te faz você vir para um culto como esse aqui e glorificar o nome dele. É esse amor que vai te fazer você crescer dentro do ministério. É esse amor que vai fazer você voltar ao verdadeiro amor. É esse amor que vai te fazer reconhecer a paternidade de Deus. Porque Jesus ele sempre pregou o evangelho assim. E falar de Jesus é motivo de muita atenção, porque Jesus nunca deixou para trás o necessitado. Se precisava ir a Jerusalém, o ambiente era de festa, ele preferia descer para a porta das ovelhas. Mesmo que a ilusão estivesse implantada, o anjo movimenta e cura. Jesus disse: não, eu ainda tenho uma senha que busco. Eu entro e curo, não importa o tempo, não importa quem movimente, não importa o que é que estão dizendo do cenário. Se desce anjo ou sobe anjo, se movimenta a água ou se não movimenta,
O texto vai dizer que ele simplesmente desce, entra, chama, cura e vai embora. É esse o Jesus que eu conheço. É esse o Jesus que você conhece. E que esta graça tem que estar modelada dentro do seu coração para 2026. Não deixe o seu ministério apagar só por conta de testes. Porque Jesus está ensinando muita gente aqui como é que cultua. Jesus está ensinando muita gente aqui como é que funciona. Jesus está dizendo: ei, não senta nesse lugar porque ele não é teu. Jesus está dizendo: espera a hora que o convite vai chegar. E certamente a ceia com Cristo é para todos que Ele chama. Vamos colocar sobre os nossos pés. Eu queria fazer uma oração e já passo o microfone para quem é de direito.